Nesse vídeo eu vou te ensinar como quebrar o jejum de forma correta e como potencializar os seus resultados no processo de emagrecimento e melhorar a sua saúde. Olá, eu sou a doutora Marília Cardoso, sou médica e trabalho com os conceitos de nutrologia e medicina integrativa. E hoje eu vou estar falando para você de como quebrar o jejum intermitente. Essa é uma prática que virou comum, mas muitas pessoas pecam justamente na janela alimentar e na primeira refeição após o jejum, que eu considero muito importante. Só para relembrar, como o próprio nome já diz, o jejum intermitente é um período que você fica sem se alimentar em jejum e varia com uma janela alimentar. Normalmente o jejum ele é feito, a forma mais comum é de 14 a 16 horas e uma janela alimentar aí de 8 a 10 horas. Tem se falado muito do jejum intermitente, dos bons resultados e do benefício para a saúde, e muitas pessoas ainda questionam por que fazem e não dá certo. Normalmente fazem por conta própria, sem ter muito conhecimento. Primeiro, é importante saber como que funciona o seu corpo. Se você tem alguma patologia envolvida, se você tem alguma restrição para isso, quais são as necessidades do seu corpo e o que você precisa fazer para realmente obter sucesso. E o que eu percebo é que o erro principal é o que as pessoas comem nessa janela alimentar. Então, como é um período que você vai ficar sem se alimentar, normalmente o período de jejum é maior que o período que você fica na janela alimentar, é importante que nesse tempo você forneça para o seu organismo nutrientes que são relevantes para o seu corpo. E a quebra do jejum normalmente é onde está o principal erro. Muitas pessoas, quando iniciam e por passar um período longo, acham que podem comer qualquer coisa quando começam a se alimentar. E aí que está o grande erro. É importante que na quebra do jejum você não venha com aquela fome de leão e comendo tudo pela frente. É importante que você escolha bem os alimentos. E essa escolha precisa ser de alimentos que são saudáveis. O que eu sempre digo, principalmente para o processo de emagrecimento, que a importância do jejum é justamente evitar os picos de insulina. O que é isso? Quando você come um carboidrato ou um açúcar, você gera picos de insulina no seu sangue. E isso ajuda no processo de acúmulo de gordura. Então, o jejum você vai se privar de alimento por um tempo, não fazendo esses picos de insulina, e a sua primeira refeição do dia é importante que isso aconteça de forma mínima. Então, a sua primeira refeição após o jejum não deve ter alimentos que contenham açúcar e carboidratos simples. Por exemplo, se sua primeira refeição for o almoço, é importante que você coloque uma boa porção de proteínas, de vegetais, de verduras, de legumes e uma fonte de gorduras boas. O azeite, o abacate, castanhas, sementes. Essa é uma boa opção para você quebrar o jejum. Evite o açúcar, evite os carboidratos simples. Isso é um segredo para você ter sucesso e poder melhorar e potencializar o seu emagrecimento. Além disso, é uma refeição que vai te dar saciedade, porque é uma refeição rica em fibras, em gorduras boas e proteínas, que tem uma digestão também que ela não é tão rápida. Ela vai te dar saciedade por um tempo maior e você não vai ficar tendo aquela necessidade de estar beliscando de tempos em tempos, apesar de ter ficado um período longo sem se alimentar. Só para resumir, na quebra do jejum é importante que você ingira uma boa fonte de gorduras, uma boa fonte de proteínas, principalmente aquelas que têm uma digestão mais fácil, como as carnes brancas, os ovos, e uma boa fonte de vegetais e de fibras. Então essa é a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal que nós estaremos postando vídeos relevantes para a sua saúde, o seu emagrecimento e sua qualidade de vida. Até o próximo vídeo!